Boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento hoje no Evangelho da nossa Casa Espírita lá em Nogueira, dando sequência ao capítulo 13. Não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O subtítulo A Beneficência, item 15. Agradecendo então a companhia do mentor desta nossa Casa Espírita, de todos nossos amigos espirituais, trabalhadores da Seara do Bem e do Amor, que sempre nos acompanham e nos intui. Vamos dar início, então, ao nosso Evangelho. Meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós a dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais sua indulgência aos vossos semelhantes. Nada desperdoais, e vos arvorais em juízes, muitas vezes severos, sem quereres saber se ficareis satisfeitos, caso procedesse convosco do mesmo modo. A indulgência não é também caridade? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que respeita à caridade material, vou contar-vos uma história de outro mundo. 2 homens acabavam de morrer, Deus havia dito. Enquanto esses 2 homens viverem, colocar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que sejam pesados por ocasião de sua morte, quando ambos chegarem aos últimos momentos. Deus ordenou que eles trouxessem os 2 sacos. Um era volumoso e estava cheio, deixando ressoar o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é meu, disse um. Reconheço-o por rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Quase nada tinha para repartir. Mas a surpresa. Posto os 2 sacos na balança, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se mais pesado o pequeno, tanto que se levou muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que teu nome figurasse em todos os tempos do orgulho. E ademais, dando de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito por terem sido contadas as tuas esmolas para alguma coisa. Depois disse ele ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Não destes esmolas, entretanto praticaste a caridade, o que vale muito mais. Fizeste a caridade naturalmente, sem refletir que isso te fosse levado em conta. Fosse indulgente, não julgastes ao teu semelhante. Ao contrário, desculpaste todas as suas ações para a direita. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Bem, meus irmãos, esse item volta a nos lembrar que a caridade fundamental não é a caridade material. Ele nos cobra assim, te vejo faltais com a indulgência. A indulgência é um grande ato de caridade, principalmente quando ela é feita com aquelas pessoas que, vamos dizer assim, sejam nossos desafetos, não tenham aquela convivência natural, de parentes, de amigos, que fica muito mais fácil da gente agir com indulgência. Às vezes dizer que não tem tempo, dizer que não tem o dinheiro para prestar a caridade, é uma inverdade que nós mesmos cometemos conosco. Nada nos custa um sorriso, um aperto de mão, um cumprimento, para a pessoa mesmo que nós passamos somente por ela. Perguntar como é que está seu dia, ou desejar um bom dia de trabalho. E a caridade, quando feita materialmente, ela necessita que seja feita com muito amor, deixando de lado qualquer situação de querer que com ela nós apareçamos, que sejamos vistos como benfeitores, grandes beneméritos da sociedade. E o quanto é dado é o que menos significa, como já foi contado nessa história, do pobre e do rico, a diferença de cada um do peso dos seus sacos. O que importa é que aquilo que nós demos seja feito com muito amor e que aquilo nos tenha custado alguma coisa, algum sacrifício, e com aquilo deixamos de fazer alguma coisa por nós para doar para alguém que necessita. Dar apenas por dar, ou dar aquilo que não nos faz falta, que está sobrando,
É lógico que quem recebe terá muito proveito, né? Vai poder se alimentar, vai poder se vestir, né? Ter um dia de sossego, né? Desde que não seja feito com humilhação, né? Que a pessoa não se sinta humilhada de ter recebido aquilo. Dificilmente acontece. O real necessitado, ele não tem prazer em receber esmolas. Ele também se sente humilhado por aquele momento que ele está passando. E nós devemos evitar sempre, além de fazer o comentário dessas boas ações que praticamos, quando fazermos sempre com humildade, se conseguirmos nos colocar na mesma posição de quem está recebendo, nunca acima, para que se evite muito essa humilhação que eles recebem quando têm uma esmola nas suas mãos. A caridade é feita de várias maneiras. Até quando dizemos, ou temos que dizer ou não enérgico, né, para algum filho, algum amigo que nos considera, apenas porque tentamos evitar que ele se prejudique, assim mesmo é fazer a caridade. Também é fazer a caridade saber ouvir, sem protestos ou contestações, aquele que não nos querem ouvir ou pensar diferente do que nós. E é por isso que fora da caridade, do amor, não há salvação. Já que nessa palavra amar, amar mesmo, está encerrada toda a lei de Deus codificada por Jesus, uma única e simples frase. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Muitas dessas palavras, meu amigo, eu retirei do livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem colaborar sempre como se fosse o nosso evangelho do dia a dia, né? O evangelho da nossa casa, das nossas tarefas, o evangelho aquele que nós vivenciamos, né? Não só o que está escrito, é uma forma de nos ajudar a interpretar o evangelho. E como essa passagem, né, ela não necessita assim de muita explicação, é uma passagem tão simples, né, como todo o nosso evangelho, né? Quanto mais moderna a edição, as palavras menos rebuscadas, mais próximo de nós ele se encontra. Vamos encerrar então o evangelho desta noite, agradecendo essa proteção divina, esse amparo que Deus nos concede todos os dias. E vamos pedir para nossos irmãos que não estão tão confortáveis como nós, aqueles irmãos que se afastaram das suas obrigações perante a Deus ou perante a lei dos homens, que se encontram encarcerados, ou também aqueles irmãos que encontram-se adoentados nos hospitais, clínicas e até as suas casas. Os demais também, por um motivo ou outro, encontram afastados das suas famílias, né, onde estão em abrigos, em casas de passagem. E por todos esses irmãos que se encontram em situações de rua e vulnerabilidade, irmãos que estão perdidos nos vícios das drogas, da bebida, que sejam consolados, que tenham pelo menos um momento de uma luz divina sobre eles, que possam ver o dia da manhã de uma forma diferente, com mais esperança e com mais amor. Que eles sejam consolados, como nós somos consolados todos os dias por essas palavras do Evangelho. E que assim seja.